Olá, gente, bom dia! Vamos chegando para a live de hoje. Hoje a gente vai falar sobre uma virtude que está presente na vida de todo mundo, a dificuldade relacionada a essa virtude. Eu queria pedir para quem já entrou, oi querida, chegou. Queria pedir para quem já entrou, conhece, oi mãe, chegou. Soleni, bom dia. Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Oi Carla, Bom dia, Patrícia! querida, tá bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, bom dia. Tem Maria que estar aqui. Amélia entrou. Bom dia, querida. E aí, Carla, passou Oh, bem? Conta pra mamãe. nós. A sua mãe atrasou a caminhada hoje. É, oi, mãe, acho que tá chovendo em Campinas, deve ser isso. Ah, deve ser. Bom dia. Bom dia a todos. É, As meninas chegando. Você passou bem de ontem para hoje? eu passei bem, e você, como passou? Bem, também passei bem. Muito bem, muito bom começar assim. Tá Verdade. muito escuro, Patrícia, a imagem? A sua? É, Não, não tá não, dá pra te ver não? bem. Tá bem? Ah, legal, que se eu acendo a luz acaba ficando muito claro assim, né? A Ah, luminária fica muito em cima. É, tá bom. Ah, então tá não bom tá lá, sua mãe falando, chovendo, é chuva mesmo. é chuva. Aqui em São Paulo Que tá chovendo bom. bastante, né, Carla? Tá. Nossa, tem chovido bastante mesmo. Verdade. E aí, seu consultório já está aberto, Patrícia? Vamos lá, já abrimos. Que alegria, tem sido dias bons esses Ai, dias, que bom, viu? Tô amando. que bom. Tá travando Hoje minha já... imagem? Travou? Oi? Travou minha imagem aí pra vocês? Não, não trava não. Ah, Tá? Perfeito. Pra tá mim, bom. não. Você já contou qual é a virtude de hoje? Ainda não, vou contar agora. Ah, que bom. Eu tava começando a contar, você entrou, aí eu parei de falar. Mas Ah, vamos lá. então tá bom, tá bom. A virtude de hoje, gente, a gente vai falar sobre uma virtude que nós precisamos dela para ter uma ordem interior, né? Um equilíbrio interno, equilíbrio do corpo e da alma. É a virtude da temperança. Muito Sobre a virtude bom. da temperança. Eu queria pedir para quem, que tem alguém, tem gente me pedindo o link aqui da live. Quem puder, por favor, compartilhar no grupo Dono Ser Mulher do Telegram. Quem puder mandar aí para seus contatinhos através do aviãozinho que tem aí embaixo, que as pessoas às vezes esquecem, às vezes não recebem a notificação de que está ao vivo. E aí, quando a gente manda, a pessoa lembra, né? E entra aqui para ver um pouquinho da nossa live. Então vamos lá, a gente vai falar hoje sobre a virtude da temperança. É uma virtude que eu gosto bastante. Teve gente que me perguntou sobre a fortaleza. A fortaleza vai ser amanhã, tá? No último dia. Amanhã é a virtude da fortaleza, ninguém pode perder. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa temperança, né? O que é a temperança? A temperança pode ser né, pelo nome, né? Um tempero, pode vir de temperamento, pode vir de temperamental, né? A gente vai falar exatamente o que significa essa virtude, né? Porque a virtude da temperança, ela vai te ajudar a ser uma pessoa equilibrada, a ser uma pessoa tranquila, que não se desespera por conseguir algo, mas que sabe esperar com serenidade. Da virtude da temperança surge a virtude da paciência, que é a virtude daqueles que sabem esperar, né? E a gente que é responsável por isso na nossa vida, né? A gente é responsável pela ordem. Se não sou eu que vou colocar ordem na minha vida, quem vai fazer isso? Ninguém. Se Uhum. não sou eu que vou colocar um freio nos meus instintos, quem vai fazer isso? Porque nós somos movidos pelos nossos instintos. Então, eu sou responsável pela ordem e também pela desordem. Se minha vida está uma desordem, a responsabilidade por isso é minha.
Muita gente fala da casa, né? Preciso arrumar a casa, ou então minha casa tá uma bagunça, meus armários estão bagunçados. E a gente costuma ouvir que uma coisa está ligada na outra. E de fato é verdade. Se aqui dentro tá uma bagunça, o ambiente externo também vai estar bagunçado. Mas se eu começo a organizar, né? Então, às vezes, a pessoa começa na terapia, Carla, e fala: Nossa, eu tô conseguindo agora organizar a minha casa, organizar minhas coisas, meus pertences, né? Por quê? Porque tá organizando aqui dentro. O contrário também é verdade, né? Quando eu organizo o ambiente externo, se eu começo a arrumar uma gaveta, a gente percebe que o nosso psiquismo também vai sendo organizado, os nossos pensamentos vão sendo organizados. Como é que é essa coisa da organização no ambiente empresarial, organizacional, Carla? Nossa, isso é tudo, né? É planejamento o tempo inteiro, e organização. A gente tem que ter ordem para trabalhar, tem que saber no que trabalhar, as Sim. prioridades daquilo que a gente quer fazer, né? Então, é muito importante essa questão da temperança e da ordem. E aí eu escolhi, né? Até queria comentar, não sei, o pessoal acho que, não sei se conhece, mas tem a nossa área, né, a área de tecnologia, tem uma coisa chamada Manifesto Ágil, que está fazendo 20 anos, né? E tem sido muito legal participar dessas lives lá no LinkedIn. No LinkedIn as pessoas têm comentado isso quando vem as lives, as nossas. Porque como a gente está usando os valores e os pilares desse manifesto ágil, que são os valores que a gente tem trabalhado juntamente com as virtudes, né? As virtudes que fazem esses valores acontecer, eles têm comentado que tem sido muito bacana, né? Se aprofundar nesses temas. E aí, o que eu gostaria de trazer hoje de valor, que são desses valores que a gente trabalha muito, que é a abertura e o respeito. Aí eu fiquei pensando, né? Porque a gente estava muito ligado a esses valores, a justiça também está muito ligada a esses dois valores e também a flexibilidade, né? Mas olhando para a temperança, eu achei que tinha tudo a ver a gente falar da abertura e do respeito. Aí, antes da gente começar a falar do valor, eu queria trazer uma das frases do seu e-book, né? E eu vou dizer para o pessoal, ó, não percam a oportunidade de adquirir esse e-book, porque ele tem sempre um exercício para se trabalhar. Eu continuo dizendo, porque ele fez muito bem para mim, né? E ele me ajudou em uma série de coisas. Então, debruçar sobre ele, meditar sobre aquilo que você está dizendo, né? Ele é muito prático, então foi muito legal. Então, eu continuo trazendo aqui. Então, uma das frases que eu trouxe lá do seu e-book para a gente trabalhar é: a temperança obriga o homem a não se perder de vista e a dirigir o olhar e a vontade sobre si próprio. Então, por que eu trouxe o respeito e a abertura? Porque tem muito desse autocontrole. Então, o respeito no trabalho tem que começar comigo. E a abertura é minha. Se eu não tiver respeito comigo, eu não consigo ter respeito com os outros. Se eu não me controlar, não tiver autocontrole, eu não consigo conviver bem com os outros. E também não tenho abertura, eu vivo num mundo egoísta, pensando só em mim. Então, eu não consigo ter flexibilidade, eu não consigo me abrir. Então, era esse ponto que eu queria trazer. Então, ó, a temperança obriga o homem a não se perder de vista e a dirigir o olhar e a vontade sobre si próprio. Você quer comentar um pouquinho pra gente sobre isso? Quero sim, quero sim. Antes, quero dar bom dia aqui para Dani Mantovani, que acabou de entrar. Seja bem-vinda, querida. A Bom Lilian dia. Mendes, a Pati, Cibele, Marta. Sejam todos muito bem-vindos, viu? Essa frase do e-book, né, vem falar um pouco sobre a vigilância, né? Quanto nós devemos estar vigilantes sobre nós mesmos. E esse respeito passa por essa vigilância, passa por esse olhar atento sobre mim, né? Quando a gente fala de temperança, a gente pensa muito na gula, na alimentação, não é? Não Sim, é, Carla? sim. Oh. Bom dia, Raquel, seja bem-vinda. Então, quando a gente fala de temperança, a gente pensa, né, no controle dos nossos instintos, né? E o controle dos nossos instintos passa por esse controle também na alimentação. Então, eu vejo algo,
Eu vejo uma comida, eu vejo uma coisa que eu gosto, e mesmo que eu não possa, eu vou lá e quero comer. Por que que eu quero comer? Porque eu quero alimentar meu prazer. Às vezes eu nem estou com fome, né? E por que estar vigilante também passa por esse respeito? Porque é muito feio, né? Uma pessoa gulosa. É muito feio, não é, Carla? É um desrespeito Nossa, com quem está ali perto de você, né? sim. Você querer exagerar, querer achar bonito que está comendo muito, né? Eu acho que é muito desrespeito. Mas às vezes a gente não percebe isso, né? Uhum. A gula, a gente acaba. Tem muita gente que pratica a gula, que comete, né, esse erro às escondidas, né? Por quê? Por Uhum. conta de uma impulsividade, por conta de não se trabalhar, né? De não se trabalhar na virtude. Deus, quando Uhum. ele nos criou, ele colocou o prazer na alimentação, né? Por quê? Porque a gente precisa se alimentar para viver. Então, Uhum. por isso que Deus colocou esse prazer na alimentação. Mas a gente tem que Uhum. saber que o prazer deve ser moderado, né? Eu não posso viver para comer, eu tenho que comer para viver, para sobreviver. E por isso que Uhum. essa vigilância tem que ser constante, né? Esse respeito comigo mesma também. Respeito de cuidar da É, minha saúde, da minha vida, de porque se eu comer não só aquilo que é respeito, saudável. Pode falar. se eu não respeito a mim, né, eu acho que a gula, ela não é só a questão da alimentação, é a boca, né? Tem Sim. mais. A gula, ela vai além, né? E é a boca. E normalmente, quando a gente tem esse problema com a gula, com a falta de temperança, a gente tem problema também com o respeito, também com o falar, né? Também com respeitar o outro. Então aí quando a gente entra no respeito, né? Então, pelas pessoas, né? Pelas experiências, pelo desejo do outro também, que às vezes, né, quando você está temperante com a comida, às vezes você não deixa para o outro, né? A gente vê muito isso, por exemplo, no ambiente de trabalho, às vezes tem festa de aniversário, que a gente faz todo mês, aquela coisa, né? Café da manhã, nossa, uma coisa que você fala, uma voracidade, eu fico pensando, nossa, se essa voracidade vir não só vem para a comida, mas vem para as outras coisas também. É um desrespeito. Sim. Às vezes É, não deixam. Porque na empresa você vai lá comer um pedacinho de bolo, mas não deixa para o outro. Às vezes a pessoa vai procurar, não, acabou, não tem mais, porque aquele desespero no comer. E passa pela boca, não só a comida, mas a palavra também, não é, né, Patrícia? é isso mesmo. Passa pela palavra, né? A gente precisa exercitar o autocontrole. Né? Uhum, A virtude é isso, né? Você se controlar. Nada que é demais faz bem. Né? uhum, Tudo que é em excesso faz mal. Tudo. Mesmo uma coisa boa, né? Então, uhum, exercitar esse autocontrole, refrear os nossos impulsos, os nossos instintos. E a língua é o mais difícil de refrear, né? Não é só, uhum, como você falou, não é só na comida, não, mas é naquilo que eu falo também, né? A gente precisa aprender uhum. a refrear. Não sair por aí falando tudo que pensa, não sair por aí, né, ofendendo as pessoas. Ou, né? Tem gente que, né, fala, eu sou assim, você tem que me aguentar. Não, não é assim. Né? A É, gente precisa não. respeitar o outro. Não, e tem Sabe? outra questão. Desculpa, Patrícia. Tem outra. Pode falar, desculpa, eu te É que interrompi. ela pediu para eu fixar o tema aqui, mas eu não sei fazer isso. Ixi, não É, sei se eu consigo também. Eu acho que é só você que consegue. Talvez se você puxar aqui, eu ó, pra cima, publiquei talvez você aqui. consiga. Bom, se alguém Bom, souber mas aí, me ensina. a Patrícia colocou, virtude da temperança, valor, respeito, abertura também. Uma coisa também, puxando essa questão da temperança, da gula e do falar, do comer, do falar, a gente também tem a questão financeira, né? Que é o quê? Isso. Também tem a ver com a temperança, também tem a ver com a gula, também tem a ver com falar demais. Então, questão financeira no trabalho, por exemplo, se a pessoa ela é uma pessoa que tem um descontrole, não tem uma temperança É, sobre a questão financeira, ela também vai desperdiçar no trabalho. Ela também vai sim. desperdiçar as coisas da empresa, o dinheiro da empresa. Ela não só vai se importar com as entregas que tem feito. Então, a gente vai puxando, né? E a temperança vai puxando uma série de coisas com relação a respeito também. Né? É, Outra coisa, normalmente uma pessoa que tem dificuldade com regras, né? sim. Então a temperança também modula essa regra. Então, respeitar as regras da equipe que você trabalha, respeitar as regras.
boas regras para se trabalhar com as pessoas ao seu redor, as regras Sim, da empresa, né? é Então isso tem mesmo. muita coisa em cima de temperança, né, Patrícia? Tem mesmo, é isso mesmo, né? Passa por um respeito primeiro consigo mesmo e depois com o outro. A gente precisa, Aham, né? sim. Respeitar as regras, né? E para quem tem filhos, gente, mais uma vez eu vou falar aqui, trabalhe as virtudes nos seus filhos desde pequenos, né? Para quando eles chegarem no ambiente aí de trabalho, eles saberem se organizar, eles saberem respeitar o outro. Organizar as Uhum, finanças é muito importante, é verdade, mãe. As finanças também, né? A economia, a virtude da economia vem da virtude da temperança também, né? Do controle, do uhum, planejamento, da organização. uhum. Você sabe que tem uma coisa que não é muito agradável, né, no mundo corporativo, mas acontece. Se você vai procurar emprego, por exemplo, em instituições financeiras, ou mesmo outras, às vezes eles não aceitam pessoas com problemas com nome financeiro. Por quê? Não, Eles acham que uma pessoa que é intemperante com a vida financeira particular, ela vai ter também no trabalho. Né? Olha só, sim, e uma coisa está ligada à outra. é Né? Uma coisa isso está ligada à mesmo. outra. Sim. Eu Tem tenho uma mais outra uma frase, frase. pode falar, pode Ah, eu comentar. também tenho. Então vai lá, então fala a sua, vai. Tem É mais do seu uma frase e-book? aqui do e-book que eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando, né? Uhum. O intemperante é um escravo prisioneiro de seu corpo e de seus desejos, né? Então, quando a gente não exercita a virtude da temperança, a gente se torna escravo. A gente não é livre, a gente é escravo do desejo, né? Então, a gente fala da virtude da economia, então se eu compro exageradamente, se eu não sei me planejar, né? Porque uma coisa, gente, é uma pessoa que tem dificuldades financeiras porque ela passou por um problema, né, na vida, Uhum. né, teve um desemprego, passou por alguma situação difícil. Agora, outra coisa é a pessoa que tem dificuldades financeiras porque ela não se planejou, porque ela gastou sem Uhum. pensar, sem refletir, sem, né, sem uma organização. Isso Uhum. é ser prisioneiro, né? É ser prisioneiro do dinheiro, é não saber exatamente priorizar. Ontem, quando eu estava fazendo a minha cola aqui, né, Patrícia, para falar com você, a virtude da temperança, que você tem isso na cabeça, né? Para mim, eu tenho que ficar aqui com a minha colinha. Eu estava pensando nessa questão, eu li essa frase, né, no seu e-book de novo, e eu lembrei das condições do escravo, né? Não das condições que ele vive, mas das condições quando ele é Sim, liberto. sim, Um escravo, né, que nem o povo de Deus, que foi escravo muitos anos, né? Eles tinham a característica de já não ser mais povo, né? Eles tinham perdido, eles viviam numa selvageria. Por quê? Porque a escravidão vai tirando uma série de coisas dessa pessoa. É o que você vê, às vezes, por exemplo, dos irmãos de rua, né? A pessoa já não cuida mais da limpeza, já não se importa mais se ele está deitando no chão, se ele está no sim. molhado, se ele está. Então, essa questão do escravo, quando a gente fala, a gente pensa na condição enquanto a gente está escravo. Mas quando a gente é liberto, também tem uma questão complicada aí, não tem, Patrícia? Tem, é verdade. Qual que é a questão? Ent- Oi? Ah, Qual que não, é essa da pessoa ser questão? escrava. Então, Quando você se liberta? eu Eu não acho sei. Olha, eu acho que quando você é escravo, porque quando a gente é escravo, a gente pensa que a gente é livre, né? Então, assim, eu Ah, sou escravo de uma situação, né, de gasto excessivo, ou da alimentação, né? Porque eu tô preso naquilo, eu só vou satisfazer meu desejo. Acho que estou satisfazendo o meu desejo, mas nunca satisfaço, porque eu não tenho limite, então eu nunca vou satisfazer meu desejo, né? E uhum, aí, quando acontece, né, uma tomada de consciência e a pessoa se liberta dessa escravidão, eu não vejo que seja um problema, né? Eu vejo que é uma situação, uma outra situação a ser resolvida, né? Eu preciso aprender a lidar com os meus limites, né? Acho que uhum, a questão que vem aí é o limite, né? Quando eu me liberto, eu preciso colocar um limite, porque a prisão é não ter limites. Então, por isso que uhum, eu gasto desesperadamente, por isso que eu como desesperadamente e nunca vou me satisfazer, porque eu não sei qual é o meu limite.
Então, Nossa, adorei essa colocação. Amei. a gente precisa, né? A gente precisa conhecer nossos limites e por isso a gente precisa se conhecer, né? Para isso eu preciso me conhecer, né? E esse Uhum. conhecimento exige esforço também, esse autoconhecimento, essa tomada de consciência exige um esforço da minha parte. Eu preciso buscar isso, eu preciso buscar ajuda, eu preciso buscar psicoterapia, né? Se a minha dificuldade é maior, eu preciso estudar sobre isso, eu preciso ler mais, conversar com pessoas mais experientes do que eu nesses assuntos. Não é, Uhum. cara? A gente não, Sim, sozinha, a gente não consegue muitas vezes se não. libertar. Não, e também, às vezes, a gente tem muito processo de libertação, mas é aquilo que você falou. Também, quando se é livre, precisa se aprender a ser livre, né, Patrícia? É E uma verdade. coisa que, outra frase que eu anotei sua aqui, né, do e-book, eu gostei demais de estudar de novo essa virtude. Moderação, pelo qual permanecemos senhores de nossos prazeres ao invés de escravos. Né? Então, é Uhum. uma frase sua lá do e-book mesmo. Então, quer dizer, depois de livres, o que você tem que exercitar é a moderação, certo? É isso mesmo. Exercitar a moderação, né? Fazer. A gente não pode falar em. Por que que a gente fala do limite, né? Porque quando você não tem a moderação, você está no extremo. E aí, Uhum. quando você toma consciência, você tem que ficar no equilíbrio, tem que ficar no meio, né? Tudo que é Uhum. demais faz mal, mas se eu preciso daquilo, eu não posso deixar de adquirir, eu não posso deixar de comer, por exemplo. Tem que ter um equilíbrio, né? Então, a moderação é isso, né? Moderação é o meio Uhum. termo. Eu tenho mais uma aqui, Patrícia, peraí, ó. Eu peguei três, dessa vez foram três, não resisti. É necessário que você obtenha este autocontrole para harmonizar seus sentimentos e equilibrar a sua vida. E aí eu queria entrar no outro valor, que é a abertura. Então, eu vou de novo, né? É necessário que você obtenha esse autocontrole para harmonizar seus sentimentos e equilibrar a sua vida e ter abertura profissional. O que você acha disso? Você tem para contar. Nossa, muito bom isso, muito bom. Você vê, eu estou fazendo exercício, eu estou me exercitando. É verdade. Eu Qual que sou é a frase? obediente. É necessário o quê? A frase? É necessário que você obtenha este autocontrole, é necessário que você obtenha autocontrole, que é o que você estava comentando agora, para harmonizar seus sentimentos e equilibrar a sua vida. Uhum. E Essa, aí eu essa frase tá no pensei, e-book? Não lembro dela. tá, meu irmão, que é sua! Essa frase é sua! Vamos lá, então, né? É isso mesmo. Esse autocontrole, ele passa não só pelas questões práticas da vida, que é a alimentação, que são as compras, né? Mas passa também pelo sentimento. Esse Uhum, autocontrole é equilibrar as suas emoções, né? A gente não pode deixar que as emoções dominem a nossa inteligência. Sempre uhum, falo isso também no consultório, né? Nos atendimentos. A inteligência é uma grande potência da nossa alma. A inteligência, a vontade, a gente tem a inteligência, a vontade e as emoções. São três uhum, grandes potências que nós temos. uhum, Quem domina, quem deve dominar é a nossa inteligência, que a gente chama também de consciência, que a gente chama de razão. Então, uhum, quando eu preciso tomar uma decisão, quando eu preciso fazer algo, eu tenho que resgatar na minha consciência, na minha razão, na minha inteligência, aquilo que eu sei que é o correto a fazer. uhum, Né? Através das minhas uhum, experiências, do meu conhecimento, eu devo fazer isso. E aí, quando eu tomo consciência do que eu tenho que fazer, eu vou fazer, né? A vontade vai atuar. Agora eu vou realizar isso. Porém, uhum, nós não aprendemos isso ao longo da nossa vida. Eu vejo muitas pessoas que têm dilemas. Ah, eu não sei se eu vou pela razão ou pela emoção. Gente, vai uhum, pela razão. A razão é que vai comandar, é a inteligência. Ah, uhum, eu sei que eu tenho que fazer isso, mas eu queria fazer diferente. Eu não tô afim de fazer. Né? Eu sinto que eu tenho que fazer de outro jeito, mas eu sei que o certo é isso. Então vai pela razão. E aí, o que a uhum, gente costuma fazer? Deixar que a emoção nos domine, né? Então, a uhum, emoção sempre toma conta e aí acontece uma inversão. Então, eu não sei uhum, como me equilibrar, eu não sei como equilibrar os meus sentimentos,
Porque eu preciso sim da emoção. A emoção, ela nos dá, Deu, travou. ela nos dá o combustível para a gente viver. Eu preciso de emoção. Porém, ela não pode me dominar. Então, esse equilíbrio dos sentimentos passa por aí, né? Entre equilibrar a razão e a emoção. Com isso, eu me torno aberta para novas relações, para uma nova experiência profissional, para uma nova experiência espiritual, porque a gente também se abre para Deus quando a gente sabe onde a gente deve estar, qual é o lugar, qual é o caminho que eu devo seguir. Então, Uhum. passa por aí esse autocontrole. Não, eu achei que esse ponto que você trouxe, né, com relação à emoção, à temperança da emoção, porque também, né, além da gula, da comida, do falar, do financeiro, a emoção também precisa ser canalizada, também tem que ter uma temperança. Eu vou te dar um exemplo, né, na minha área, né, a gente fala muito de emoção, a gente logo pensa naquela pessoa que extrapola, né, aquela pessoa que briga, aquela pessoa que bota tudo para fora, né, que não controla suas emoções. Mas tem também aquele que não controla as suas emoções porque é contido. Por exemplo, a minha área, né, na minha área de TI, o que a gente encontra muito são pessoas contidas. Que as emoções estão à flor da pele, mas elas não estão temperadas, elas não Sim. estão controladas, mas elas estão reprimidas. Então a pessoa não tem abertura no trabalho, no progresso, ela não consegue progredir. Na aprendizagem, né? A gente vê, às vezes, também crianças, né? Não tem controle da sua emoção, aquela emoção Uhum. contida, Uhum. problemas de aprendizagem com as outras pessoas. Então, eu queria que você pudesse esquecer um pouquinho os exacerbados, assim, né, das emoções. Queria que você Sim. comentasse essa questão da falta de abertura, daquele que é tão reprimido que numa reunião não consegue dar sua opinião, né? Ele não tem essa têmpera, ele não consegue se expor, ele não consegue dizer que aquilo está errado quando está errado, que aquilo está certo quando está certo, né? Dizer que não entendeu. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso Uhum. para a gente. Vamos lá. É interessante isso, porque quando a gente vê uma pessoa que é mais reprimida, que é mais fechada, a gente pensa logo que essa pessoa está controlando, né? Ela está controlando as emoções dela para ela não expressar. Mas é o contrário, isso também é um descontrole das emoções. As emoções não estão no lugar certo. Então eu me fecho porque eu não sei expressar o que eu sinto. Eu não consigo lidar com as minhas emoções, com os meus sentimentos, né? Por isso que é muito importante a gente sempre olhar para a nossa história. Olho para a minha história e eu preciso identificar em que momento isso começou. A Marta Uhum. falando, Carla, me vejo em que você está falando. Que legal, Marta. Olha, tu vê? Às vezes a gente só lembra da expansão, né? E esquece É, da retração. é isso mesmo, né? Então, busca na sua história, em que momento isso começou, né? Será que eu não aprendi a lidar com meus sentimentos? E aí que se eu identifico isso, né? Em algum momento eu não aprendi, eu me lembro quando eu entrei na escola, que eu também não sabia me expressar, não conseguia falar, não conseguia fazer amizade livremente. E aí eu vou parar nisso, depois que eu identifiquei? Não, eu vou dizer para mim, olha, lá eu não sabia lidar, mas agora eu tenho possibilidade de aprender. Eu nem preciso que alguém me ensine, eu posso buscar. Posso buscar ajuda, não vou ficar esperando que alguém venha me ensinar. Eu vou buscar uma psicoterapia, eu vou conversar, né? Como eu falei, a gente precisa buscar ajuda, a gente não consegue tudo sozinho. Então, Uhum. é preciso saber que esse fechamento também é um descontrole das emoções, né? Eu não sei falar, eu não consigo me expressar, por quê? Porque eu estou com medo de algo, ou do que os outros vão pensar, ou do julgamento das pessoas. Então, o que, que vem falando mais alto aí? O medo, que é uma emoção. Então, a emoção Uhum. está muito explícita, mas você não percebe. Por isso que é Uhum. preciso buscar esse equilíbrio. Uma coisa assim, né? As lideranças, né? Empresariais, assim, elas têm que levar as pessoas a se abrir. É muito importante, né? Sim. Mas claro que precisa de psicoterapia, precisa de ajuda, isso vai ajudar muito. Mas, assim, se a gente tivesse que dar uma dica, né, para temperar essa repressão, né,
Eu não sei se eu vou dizer certo, você vai me corrigir e vai explanar mais. Mas é o tentar, é o agir, é o começar a falar, a encontrar espaço, a pedir espaço. Eu não sei se você acha que isso é uma boa tática. Né? É a tática que, por exemplo, eu tenho usado com as pessoas que trabalham comigo. Né? É isso O mesmo. que você acha disso? Sim. Oi, Rafa! Meu sobrinho tá me assistindo, Carla. Ai, que Oi, meu bonitinho! amor. Vamos falar então aqui rapidamente, já deu nosso horário, hein, Carla? Nem que vai ser Ai, é rápido, né? mesmo, 30 minutos. Patrícia! É Mas a verdade, passa dica tão rápido. passa. A Só para dica que eu fechar, dou vai, por favor. para quem tem dificuldade de se expressar, para quem tem dificuldade de falar, para quem tem medo do que os outros vão pensar e não consegue, trava numa reunião, por exemplo, é essa sim, né? Comece falando, comece se expressando. E eu costumo falar, pensa que você está na sala da sua casa. Porque só em Uhum, casa a gente é livre. Né? Em casa você é livre para ser quem você é. Então, uhum, se você tá ali, não consegue se expressar, você tá preso, tá numa prisão, tá com medo dos olhares das pessoas. Começa falando, né? Fala um pouquinho hoje, amanhã você fala mais um pouquinho. No início vai ser muito difícil, vai ser estressante lidar com essas emoções, mas depois você vai se habituando, né? Tudo é hábito também que a gente vai adquirindo, né? Então, uhum, saber que todo mundo erra. Eu posso abrir a boca e uhum. falar alguma coisa que tá errado. E tá tudo bem, todo mundo pode errar, né? É Sim, com sem medo, certeza. vai sem medo. Uhum. Ai, Patrícia, foi muito bom, como sempre. Foi Pena que muito bom. acabou. É muito rápida essa consulta, viu, Patrícia? É muito rápida. Verdade. Olha, Então, gente, mas amanhã amanhã vai estar muito especial, hein? Amanhã a gente vai falar sobre a virtude da fortaleza. Não vai ter percam, você vai coisa dar um boa. tempinho a mais pra gente também, pra gente contar um pouquinho do dom de ser mulher. Você vai ter um tempinho, assim, a mais de 30 minutos ou não? Ah, amanhã tem que ter, né, Carla? Amanhã é o último dia, o Sim. fechamento. A gente É. vai falar um pouco mais, sim. Então Ai, avisa que todo mundo bom. aí, viu, gente? Para não perder a Então live de tá, amanhã, que vai olha, ser muito especial. não se esqueçam do e-book. Vale a pena estudar ele, né? No Dom de Ser Mulher ele vai ser muito usado também, né, Patrícia? Mas assim, eu acho que vale muito a pena você refletir em cima dele. Toda vez que eu leio, eu encontro uma nova forma de empregar aquilo, de pensar naquilo. Tem sido um material muito rico para mim, né? Então, amanhã no mesmo horário, né, Patrícia? Amanhã Estaremos no mesmo aqui. horário. E só completando Tá do bom. e-book, gente, É. só para explicar um pouquinho sobre o e-book, né? Eu falo um pouco sobre essas virtudes no e-book, né? Um pouco de cada uma dessas, das virtudes cardeais. Prudência, justiça, fortaleza e temperança. E falo também de virtudes específicas para a nossa vida, né? A gente chama de pequenas virtudes que também a gente precisa desenvolver, mas muito mais voltado para a mulher. E no final de cada capítulo eu coloquei um exercício prático, né? Algo que você pode fazer para exercitar essa virtude. Então você pode usar o e-book como você quiser. Você pode ler ele inteiro, você pode ler uma virtude por semana para você poder exercitar essa virtude e se tornar uma pessoa virtuosa. Você pode levar para sua vida profissional, para exercitar lá no trabalho, pode levar para sua casa, para exercitar com seus filhos, com seu esposo. Então, assim, ficou bem dinâmico, Eu não né? acreditei. Desculpa, Patrícia. Você está vendo a Luísa ali, ó? 2 horas. Isso, Nossa, Luísa, pede. Pede 2 horas, pede. Pede que eu quero também. não, Eu vou tudo ficar bem. quieta, eu só vou ouvir. Só porque amanhã ela não trabalha, né? Ela pode amanhã. Primeiro ela briga É, comigo porque eu faço live às 7, ela tem que trabalhar. Agora ela quer que eu faça live de 2 horas. Vou pensar no seu caso, Luiz. desculpa te interromper, viu, Patrícia? Não, Acabei te mas é isso interrompendo. mesmo. Era isso mesmo que eu queria Uhum, dizer. Tá bom, gente? Então tá, tá querida. bom. Até amanhã. Amanhã Até nos vemos amanhã, nosso aqui. último dia. Vai ser bom demais. Vai sim. Bom dia Obrigada pra pelo seu vocês, hein? tempo, Boa Patrícia. sexta. Obrigada a Tchau, você. meninas. Tchau, Beijão. tchau, gente. Tchau, Beijo. tchau. Tchau. Beijo, tchau.